Oi, gente! Eu sou a Giovana, professora de matemática, e você está no MateGil. A aula de hoje é sobre relação fundamental da trigonometria. Ou não, na verdade, porque o que eu quero é te mostrar uma estratégia para substituir o seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Qual é a estratégia? Usar o triangulinho, um triangulinho retângulo. Você já vai ver como. Deixei 2 exercícios aqui e você vai adorar, tenho certeza. Bom, a relação fundamental da trigonometria pode ser usada para qualquer ângulo, de 0 a 360. Ela é válida para qualquer um dos 4 quadrantes. Eu comecei no exercício 1 com o ângulo do primeiro quadrante, mas no exercício 2 nós teremos um ângulo do segundo quadrante, um ângulo obtuso. Aqui nós temos seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. E às vezes fica uma continha grande, eu já percebi que tem gente que erra sinal. O triangulinho substitui a relação fundamental e você faz muito mais rápido. Só precisa de uma coisa, que você faça o Pitágoras de cabeça. E normalmente é possível, tá? São números bonitinhos e você não gasta tempo fazendo o Pitágoras. Então, vamos para o exercício para você verificar. Sendo o seno de alfa igual a 3/4, com o 0 menor que alfa menor que 90, ou seja, alfa é um ângulo do primeiro quadrante, um ângulo agudo, calcule o cosseno de alfa e a tangente de alfa. Vamos lá. Falei para usar o triangulinho. Que triangulinho? Desenhe um triangulinho retângulo qualquer. Não vou me preocupar com escala. E aí, você viu a aula passada que o seno é uma razão entre o cateto oposto e a hipotenusa, certo? Você vai colocar o ângulo alfa onde você preferir. Aqui em cima ou aqui. Eu vou colocar o ângulo alfa aqui neste vértice. Alfa tá ali. Se eu coloco o ângulo alfa aqui, o cateto oposto ao alfa é esse aqui, e a hipotenusa é essa. Bom, se o seno é 3/4, cuidado, hein? Eu fui má. Eu sei que você tá pensando no triângulo retângulo mais famoso, que a gente inclusive conversou na aula passada, no top 3, né? Qual é o triângulo retângulo mais famoso? 3, 4, 5. Veja se é o caso deste triângulo aqui. É o mais famoso? Não é, né, pessoal? Por quê? O seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, eu poderia vir aqui e colocar, ó, cateto oposto 3 e a hipotenusa 4. Lembrando que no mais famoso, os catetos são 3 e 4 e a hipotenusa é 5, tá? Então, não é o triângulo retângulo mais famoso, senão seria muito fácil. Aqui, gente, eu usei 3 e 4, mas você concorda comigo que existem infinitos múltiplos de 3 e 4 que dariam seno 3/4? Eu poderia usar 6 e 8, poderia multiplicar por 3 e por 3 e usar o 9 e o 12, mas é óbvio que eu vou escolher os números mais fáceis, o próprio 3 e 4. Então, você entende agora que o problema está em achar esta medida desse cateto aqui? Porque se eu tiver esse cateto, eu consigo calcular com muita facilidade o cosseno de alfa e a tangente de alfa, porque o cosseno é o adjacente sobre a hipotenusa que eu já tenho, e a tangente é o oposto que eu já tenho sobre o adjacente. Então, só falta o adjacente. O que eu quero primeiro de você? Vamos fazer o Pitágoras de cabeça, sem escrever nada? Depois a gente faz escrevendo. Então, Pitágoras é hipotenusa ao quadrado, cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Quem que é a hipotenusa? 4. 4 ao quadrado, 16. 16 menos 9 vai dar 7. Então, o x é raiz de 7. Percebeu que dá para fazer de cabeça? Não tem problema se você não conseguiu fazer de cabeça. Agora, a gente vai fazer aqui no cantinho, ó. X ao quadrado mais 3 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado. Então, x ao quadrado mais 9 é 16,
e o x vai ser raiz de 7, certo? Perceba que a gente gastou pouquíssimos segundos para fazer isso. Então, agora, já podemos calcular o cosseno de alfa, que é o adjacente sobre a hipotenusa, raiz de 7 sobre 4, e a tangente de alfa. A tangente de alfa é o oposto sobre o adjacente, então ficou 3 sobre raiz de 7, que nós iremos racionalizar e teremos 3 raiz de 7 sobre 7. Percebeu que é muito curtinho? Se você faz o Pitágoras de cabeça, você só vai acabar escrevendo essa parte. Fica uma resolução bem sucinta. Esse é o primeiro modo. Vou mostrar o segundo modo como seria um pouco mais longo e trabalhoso, utilizando a relação fundamental da trigonometria. Tudo bem? Aqui nós já acabamos. Resposta, cosseno e tangente. Então, agora vamos fazer o segundo modo aqui. Segundo modo, eu tenho o seno de alfa, que é 3/4. E aí eu vou substituir essa informação na relação fundamental da trigonometria, que é seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Então, no lugar do seno ao quadrado, já vou substituir aqui o 3/4. Ou melhor, vou isolar o cosseno primeiro, tá? Cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos seno ao quadrado de alfa. Então, agora eu vou substituir 1 menos, se o seno é 3/4, o seno ao quadrado será 9 sobre 16. Fazendo o MMC aqui, nós teremos 16 menos 9, então teremos 7 sobre 16. E aí o cosseno de alfa é mais ou menos a raiz de 7 sobre 16. Como alfa é um ângulo do primeiro quadrante, no primeiro quadrante o cosseno é positivo, nós teremos então cosseno de alfa é igual a mais raiz de 7 sobre 4, já tirando a raiz. Depois nós precisamos calcular a tangente. A tangente, vocês viram também na aula passada, que pode ser calculada com seno dividido por cosseno. Então, nós teríamos 3/4 divididos por raiz de 7 sobre 4. Você pode manter a fração de cima, multiplicar pelo inverso da fração que estava no denominador, certo? Simplificou esse 4 com esse 4, ficou 3 raiz de 7, que nós já vimos ali em cima, que depois de racionalizar, vai dar 3 raiz de 7 sobre 7. Percebeu que a gente levou mais tempo e fizemos mais contas? Então, você pode escolher. Antes de fazer o exercício número 2, eu quero relembrar os sinais de seno, cosseno e tangente no círculo trigonométrico. Embora em geometria plana nós iremos usar só o primeiro e o segundo quadrante, a gente já lembra para os 4 quadrantes, tudo bem? Então, deixei aqui 3 círculos desenhados. O primeiro é para o seno. O seno está associado ao eixo vertical ou horizontal? Seno está associado ao eixo vertical, então eu vou destacá-lo aqui, vertical. Quando nós pensamos na vertical, nós colocamos os números positivos para cima e os negativos para baixo. Então, a origem está aqui, né, na intersecção entre os dois eixos. Nós teremos sinal de mais para cima e sinal de menos para baixo. Então, aqui a gente tem primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e quarto, sempre rodando no sentido anti-horário. Nós podemos colocar aqui os ângulos em graus também, 0, 90, 180, 270 e, por fim, o 360. Então, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Aí nos próximos nós colocaremos só o sinal para ficar mais resumido.
Cosseno. O cosseno está associado ao eixo horizontal. Vou destacá-lo aqui. Horizontal. Na horizontal, nós colocamos o sinal positivo para a direita, né? O zero está aqui, para a direita é mais, para a esquerda menos. Então, nós temos mais e mais, menos e menos. Falando agora na ordem dos quadrantes, primeiro quadrante positivo, segundo negativo, terceiro negativo e quarto positivo. Por fim, a tangente. A tangente está associada a esta reta que tangencia a circunferência aqui no 0 graus. Tangente positiva para cima, negativa para baixo. Um dos jeitos de você pensar nos sinais é pensar que a tangente de qualquer ângulo alfa pode ser calculada com seno dividido por cosseno. Então, você faz a regra de sinal para cada um dos quadrantes. No primeiro quadrante, você vai fazer mais dividido por mais, que deu mais. Agora, seno por cosseno, né? Mais dividido por menos vai dar menos. Menos dividido por menos deu mais. Menos dividido por mais deu menos. Então, você tem os sinais intercalados aqui. Mais, menos, mais, menos. Vamos agora para o exercício 2. Sendo tangente de alfa igual a menos 3, com 90 menor que alfa, menor que 180, calcule seno de alfa e cosseno de alfa. Então, várias coisas para observarmos. Primeiro, o alfa está entre 90 e 180. Então, o alfa está em qual quadrante? Segundo quadrante, certo? Então, a tangente dele é negativa e nós sabemos também que o seno será positivo e o cosseno será negativo. Temos aqui a análise de sinais, certo? Eu não vou me preocupar com o sinal nesse momento, e aí eu preciso justificar também. Se o alfa é um ângulo obtuso, que está no segundo quadrante, não tem como colocá-lo num triângulo retângulo, como eu sugeri, certo? Porque o triângulo retângulo já tem 90 graus aqui. Se eu coloco um ângulo obtuso, por exemplo, 100, já passa a soma, né? Então, na verdade, quando eu coloco um ângulo aqui, eu estou colocando o suplemento de alfa, né? O suplemento é aquele ângulo que, somado ao alfa, vai dar 180. Então, voltando aqui para baixo, se o alfa é um ângulo do segundo quadrante, o beta é um ângulo do primeiro quadrante que pode ser colocado ali no triangulinho. Só que aí, eu não vou colocar o beta aqui. Eu não vou fazer essa parte tão formal. Eu vou colocar direto o alfa, tá? Porque aqui a dica é para ser rápido. Se a gente ficar trocando alfa e beta, já não vai ser tão rápido assim. Você já vai entender. Então, eu vou considerar um ângulo alfa aqui e vou pensar sobre a tangente. E aí vem o outro problema, né? Nossa, mas como a tangente vai dar negativa? Se é um cateto dividido pelo outro cateto. Então, primeiro, a gente não vai se preocupar com o sinal. Vou pensar só aqui num rascunho, tá? Tangente de alfa é igual a 3. Bem, se a tangente deu 3, eu sei que é menos 3, tá? Eu tô desconsiderando o sinal por enquanto. Se a tangente deu 3, significa que o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente deu 3. Então, você consegue ver alguns valores possíveis para o oposto e para o adjacente? Poderia ser 6 e 2, 9 e 3, 12 e 4. Mas lembra que eu pedi, olha, use os números mais fáceis que tiver. Quem são os números mais fáceis para que essa divisão dê 3? Posso usar o próprio 3 e 1? Posso, né? Então, é isso que eu vou jogar aqui. No cateto oposto, eu vou colocar 3 e no adjacente 1. A tangente desse alfa, então, é 3 dividido por 1, que deu 3. Agora, segundo pedido, faz o Pitágoras de cabeça. Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado é hipotenusa ao quadrado. Então, 9
mais 1 é igual a 10, que é a hipotenusa ao quadrado. Então, a hipotenusa é raiz de 10. Certo? Se agora eu já tenho hipotenusa, cateto e cateto, a gente já consegue calcular o seno e cosseno. Então, o seno vai ficar da seguinte forma. Seno de alfa é o oposto, 3, sobre a hipotenusa, que é a raiz de 10. E aí é nesse momento que eu vou me preocupar com o sinal. Alfa é um ângulo do segundo quadrante. Se alfa é um ângulo do segundo quadrante, no segundo quadrante o seno é mais. Então, eu nem preciso colocar aqui o sinal. Eu só preciso racionalizar para dar a resposta final. Então, vai ficar 3 raiz de 10 sobre 10. Esse é o seno do ângulo alfa. Agora, faremos o cosseno do ângulo alfa. Cosseno de alfa é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. 1 sobre raiz de 10. Vamos lá para baixo para olhar o sinal. Cosseno no segundo quadrante é negativo. Então, aqui a gente coloca o sinal de menos. Já racionalizando, nós vamos ter menos raiz de 10 sobre 10. Entendido? Viu como fica curtinho? Então, isso aqui é um rascunho e aí aqui a gente já tem a resposta final direto. Mas eu vou fazer também do segundo modo para quem não quer usar o triangulinho, certo? Então, segundo modo. Segundo modo, a gente parte da informação. A informação é a tangente de alfa é menos 3. Então, eu já vou substituir aqui. A tangente é seno sobre cosseno. Então, vai ficar seno sobre cosseno é igual a menos 3. Aqui a gente já considera o sinal, tá bem? Passando o cosseno para lá, multiplicando, nós teremos seno de alfa igual a menos 3 cosseno de alfa. Então, essa informação aqui, você vai deixar guardadinha. Deixa eu colocar um asterisco aqui. Deixa essa informação guardada, que nós vamos substituir na relação fundamental da trigonometria aqui embaixo. Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Se o seno é menos 3 cosseno alfa, quem será o seno ao quadrado? Eleva ao quadrado desse lado, eleva ao quadrado tudo isso. O menos 3 ao quadrado vai ficar 9. O cosseno ao quadrado vai ficar cosseno ao quadrado de alfa. Já substituí essa informação aqui, elevado ao quadrado. Mais cosseno ao quadrado de alfa, que é o da relação fundamental, é igual a 1. Então, nós temos 10 cosseno ao quadrado de alfa, que deu 1. Então, o cosseno ao quadrado de alfa é 1 sobre 10. E aí, agora, nós precisamos tirar a raiz. Então, o cosseno de alfa vai ser mais ou menos a raiz de 1 sobre 10. E aí, você faz a consulta no círculo trigonométrico. O cosseno no segundo quadrante é negativo, então aqui nós teremos menos, e já tirando a raiz, vai ficar 1 sobre raiz de 10. Racionaliza, ficou menos raiz de 10 sobre 10. E aí, falta achar o seno. Nós já tínhamos essa informação guardadinha ali. O seno é menos 3 cosseno de alfa. Então, basta substituirmos. Vai ficar menos 3 vezes menos raiz de 10 sobre 10. Então, teremos 3 raiz de 10 sobre 10. Então, são duas formas diferentes de fazer a mesma coisa. Espero que tenha gostado. E para saber mais, assista as próximas aulas desse canal.